Alô, amigos. Mais uma vez estamos juntos aqui no canal Jorge Antônio Costa. Hoje para falar das consequências da vitória de Temer na votação do Congresso que o livrou provisoriamente de ser processado por corrupção. Há algo a comemorar? Bem, para nós da sociedade, claro que não. O custo a ser pago por esta vitória vai ser muito grande. O que se abriu de torneiras, de emendas de parlamentares, o que se deu de anistias de débitos, o que se fez horror. Né? A essa altura do campeonato, já com o raspando o tacho, Temer não terá mais recursos para frente para continuar comprando votos dessa maneira descarada como vem sendo feito. Bem, uma vez conseguida essa vitória, transposto mais esse obstáculo nessa corrida aí, né, já falei daquele quadro do Domingão do Faustão, né, cada vez vem um obstáculo maior pela frente, virão outros. Né. Agora os parlamentares já falam que é o momento de se concentrar nas reformas. Bem, os políticos querem uma reforma política. A equipe econômica quer centrar fogo na reforma previdenciária, na reforma da Previdência. Bem, a reforma política, o que os políticos querem? Lista fechada. Isso é um absurdo. Os partidos definiriam a ordem da lista, nós votaríamos nos partidos, e os partidos é que definiriam quem seriam os mais votados e, portanto, os eleitos, né? Perpetuando para sempre essa casta política da qual o país precisa se livrar. Além disso, além da lista fechada, eles querem criar também uma coisa que já foi chamada por vários nomes, Fundo de Fomento da Democracia, né? Não importa o nome, o que importa é que, na verdade, se trata de mais uma metida na mão, da mão no bolso do contribuinte. Por qual razão? Se fala entre 3 bilhões e meio até 6 bilhões que seriam recursos públicos que seriam destinados para os partidos, e já segundo o tamanho das suas bancadas atuais, né, privilegiando aqueles que estão lá mais no centro do poder, né, e esse dinheiro sairia de onde? Sairia, evidentemente, dos hospitais públicos, das escolas públicas, porque o dinheiro não nasce em árvore, né? E o nosso orçamento é um orçamento contado. Bom, além disso, eles contrabandeiam dentro dessa medida aí uma anistia ao Caixa 2, que seria a forma de livrar todo mundo que recebeu suborno da Odebrecht, da JBS e dessas empresas todas que nós estamos cansados de saber os nomes, né? As siglas. Né? O que seria uma alternativa de uma reforma política realmente profunda? Primeiro, acabar com o fundo partidário. Não faz sentido o contribuinte destinar dinheiro para os partidos. Né? Acabar, enterrar no nascedor essa ideia do fundo de fomento da democracia para patrocinar as campanhas dos políticos, né? E implantar o voto distrital puro. O sujeito teria que viver no seu distrito e pedir votos ali no seu distrito. Baratearia a campanha. O máximo que ia se gastar sola de sapato, porque ele ia ter que andar, ia ter que conversar com seus eleitores, ia ter que pedir os votos, e não aconteceria esse absurdo que acontece com, por exemplo, Aécio Neves, senador por Minas Gerais e mora no Leblon, no Rio de Janeiro. Né? Ele já devia ter sido cassado por essa razão. O domicílio eleitoral dele é no Rio. Ele tem que ser candidato por lá e não por Minas Gerais. E isso veio desgastando a Aécio ao longo do tempo. E talvez ele não tenha percebido isso, ou então tenha preferido correr os riscos usufruindo da zona sul do Rio, das suas praias, né? Do seu verde. Né? Bom, então, o outro ponto que completaria uma reforma política, já falamos do distrital puro, né? E do fim desses financiamentos todos, porque isso igualaria os candidatos, e, por fim, as candidaturas avulsas. Diversos países do mundo, Estados Unidos inclusive, o sujeito pode ser candidato avulso a qualquer coisa, até a presidência da República, né? Porque existem lá 2 grandes partidos, mas existe uma infinidade de outros partidos, inclusive a possibilidade das candidaturas avulsas. Até porque o que são os partidos brasileiros?
Os partidos brasileiros não servem para nada, são só legendas para registrar candidaturas na justiça eleitoral. E os políticos não têm a menor fidelidade partidária. Tem políticos aí que já transitou aí umas 10 legendas e sem perder o mandato. Então, esses 3 pontos, distrital puro, fim de qualquer financiamento, fim dessa tal propaganda gratuita, que de gratuita na TV não tem nada. Ela significa uma renúncia fiscal de 5 bilhões de reais que as empresas de telecomunicações são agraciadas para permitir essa coisa que ninguém aguenta mais ver, né? Essa coisa ridícula que são as propagandas eleitorais dos candidatos, né? E, por fim, a reforma da Previdência, que é a prioridade da equipe econômica. Por quê? Porque a equipe econômica está preocupada tão somente em salvar as contas do governo, que estão numa situação pré-falimentar. Só não faliu ainda porque o governo fabrica dinheiro, o governo emite títulos, o governo tem como rolar essa dívida, cada vez retirando mais de onde deveria ter, nos hospitais públicos, nas escolas públicas, na segurança, né? É daí que sai o dinheiro para a rolagem aí do rombo do governo. Então, a reforma da Previdência, na verdade, ela vai tirar mais recursos da sociedade, ela vai fazer com que a crise econômica se aprofunde, porque quanto mais recursos são retirados da sociedade, menores os investimentos, menor a geração de emprego, menor o consumo, tudo isso. Então, a reforma da Previdência, da mesma forma que a reforma, todas as medidas do Meirelles são para salvar as contas públicas e as contas das famílias, as contas dos cidadãos que se danem. Eles estão preocupados em salvar o governo, para ter o que roubar. Só pode ser, não vejo outra alternativa. E acontece o seguinte, com estendendo o tempo de permanência da mão de obra em atividade, isso cá atrás dificulta a geração de empregos, tanto mais que nós vivemos numa época em que a automação, a informatização, as novas tecnologias, a inovação, ela se concentra cada vez mais numa mão de obra cada vez mais qualificada, gerando empregos de qualidade intensiva, no que o Brasil é fraco. Nós temos um péssimo sistema educacional, nós temos universidades hoje mais focadas em agendas alternativas e em ações afirmativas do que em produzir uma mão de obra altamente qualificada. Então, hoje a geração de empregos não se dá mais pela via extensiva como no passado, ela se dá pela via intensiva. Então, a permanência dos mais velhos no mercado de trabalho vai significar mais dificuldades para incorporar os mais jovens na atividade produtiva. Isso é fato, não estou julgando se é bom ou se é ruim, só estou dizendo que é um fato que vai acontecer inevitavelmente. Agora, se o déficit previsto da Previdência para esse ano é de 185 bilhões e o governo está pagando em torno de 500 bilhões da sua dívida, então dá para ver onde é que tinha que estar a prioridade. Eu não estou defendendo o calote, né? Fez a dívida, tem que honrar. Segurança jurídica é uma das coisas fundamentais para se ter um Estado respeitado. Mas por que a dívida chegou a esse ponto? É aí que tem que ser atacado. Mais uma vez eu repito, o problema é que o nosso Estado, o nosso governo, eles não cabem dentro do PIB. Cresceu demais, é cargo de confiança demais, é ministério demais, é gente se atropelando dentro das repartições públicas, concentradas nas atividades meio e não nas atividades fim. Então, o que nós temos hoje é a preocupação tão somente de salvar o governo e a sociedade não aguenta mais pagar essa conta. Até quando isso vai continuar? Bem, Temer passou por esse obstáculo mais uma vez, aos trancos e barrancos, não não mostrou que tem a maioria de 308 votos para fazer alterações constitucionais. Os votos que faltaram vão custar muito mais caro do que os votos que ele teve, né? Sabe-se lá de onde agora ele vai tirar esses recursos, né? Se tem mais emendas empenhadas para liberar para as bases dos deputados ou não, se vai aumentar o endividamento público. E outra coisa, o aumento da meta do déficit fiscal, isso aí é favas contadas, né? O quanto vai ser, nem o governo sabe ainda. Mas que essa meta de superávit, de déficit fiscal,
não vai ser cumprida, não vai ser cumprida. Então nós estamos diante dessa situação. A reforma precisa ser feita, mas não é onde está sendo feita, não. Tem que reformar a casa, reformar por dentro. Porque se não fizer isso, vai tampar o buraco aqui e amanhã ou depois ele vai aparecer de uma forma muito maior. Bem, se você acha pertinente discutir essas questões, assine o nosso canal, Jorge Antônio Costa, e obrigado pela atenção.